Doutor Raimundo Júnior, seja bem-vindo, rapaz. Segunda vez que você anda aqui no nosso portal, né? Verdade. Estivemos aqui em 2021. Na época do processo eleitoral para a OAB. Para a OAB, estamos aqui hoje tratando de temas e atualizações aí do direito eleitoral, com o seu convite. É sempre um prazer aqui estar no Piauí Notícias. Muito bem, doutor Raimundo Júnior é um dos bons advogados, não é jogando confete não, mas é que nós temos acompanhando o seu trabalho. Antes de começarmos a entrevista do doutor Raimundo Júnior, pessoal, você fique à vontade, o pessoal que está em casa assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pode mandar perguntas relacionadas ao direito eleitoral, dúvida que você tenha para o doutor Raimundo Júnior. Essa entrevista era para ter sido programada antes, mas tivemos informações da vinda dele a Floriano somente ontem, e ontem houve o contato e gentilmente ela aceitou o nosso convite. Mandar um bom dia aqui para o Erivan Carvalho, que está assistindo a gente, Franceuto Bruno, Maria Leidmar Ferreira, Márcia, deixa eu ver aqui, Márcia Cristina, ontem no residencial teve um roubo em uma residência. Márcia, diz aí qual dos residenciais em Floriano, que tem alguns residenciais. Erivan Carvalho, deixa eu ver aqui a pergunta do Erivan, é pergunta grande, né? Olha, daqui a pouco a gente lê essa pergunta do Erivan, essa colocação dele, que não sei ainda se é direcionada ao doutor Raimundo Júnior, o Gustavo já leu ali nossa assessoria, o nosso amigo de trabalho. Doutor Raimundo Júnior, seja bem-vindo, como eu já disse, muito obrigado pela sua presença. Estamos no período de pré-eleição, pré-campanha. Doutor, há muitas mudanças na legislação em relação à campanha deste ano. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos os telespectadores, aos acompanhantes do Piauí Notícias. Sempre um prazer, repito dizer, estar no Piauí Notícias, especialmente em Floriano, que é uma cidade com a qual eu tenho relações muito fortes, inclusive relações familiares. Nós tivemos algumas mudanças importantes. Na terça-feira, uma das mudanças mais importantes sobre propaganda neste ano envolve a inteligência artificial. Inteligência artificial. Traduzindo, doutor. O Tribunal Superior Eleitoral permitiu algumas situações em relação à inteligência artificial e proibiu outras. Quais são as proibições? 3 principais. Deepfakes. O que seriam os deepfakes? Deepfakes são aqueles vídeos e aqueles áudios que representariam pessoas, inclusive falecidas, com falas ou com imagens que não reproduzem a realidade. Esses são os deepfakes. Um caso clássico na eleição da Argentina, na eleição presidencial da Argentina, uma peça de inteligência artificial foi veiculada como se um dos candidatos a presidente estivesse fazendo uso de droga. Essa é uma deepfake, ou seja, criou-se a imagem do candidato a presidente com uma voz dele e como se ele estivesse fazendo uso de drogas, ou seja, era uma peça falsa, era uma fake news, era uma propaganda enganosa, mas foi produzida pela inteligência artificial. Isso aí, evidentemente, recai sobre aquele candidato do grupo, né, que está liderando o grupo, ou sobre o grupo. Obviamente, em tempos de redes sociais, em que não há controle das redes sociais, esse tipo de vídeo, de áudio, ele viraliza, né? E toma conta, e às vezes com uma fala ou uma imagem que não representa a realidade. Então, considerando todas essas situações, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu regulamentar e trouxe mais, proibiu os avatares e os chats robôs. O que são chats robôs? São aqueles robôs que também, utilizando a inteligência artificial, entram em contato com os eleitores, como se fosse o candidato, como se fosse a campanha. Fazem perguntas, interagem, e às vezes o eleitor acha que está falando diretamente com o candidato ou com a sua campanha, e na verdade está falando com um robô. Né, devidamente programado para apresentar respostas e perguntas diante do desenrolar do diálogo. Isso também está terminantemente proibido. A utilização de propaganda mediante inteligência artificial está permitida, mas toda mídia, toda propaganda eleitoral que tiver o uso de inteligência artificial ou fizer uso da inteligência artificial vai ter que estar devidamente identificada. Então, isso é um ponto importante, foi algo que a resolução trouxe. A resolução também que trouxe outras inovações sobre pesquisa eleitoral. O Instituto de Pesquisas agora
vão ter que apresentar um relatório ao final das eleições de todas as pesquisas realizadas no âmbito do município. Para você ter ideia, o Instituto de Pesquisa hoje, para realizar pesquisa com recurso próprio, vai ter que demonstrar que no ano anterior arrecadou fundos suficientes, tem um faturamento suficiente para justificar a realização daquela pesquisa no ano da eleição com recursos próprios. É o TSE privilegiando a transparência, diminuindo aí os chamados contratantes ocultos de pesquisas eleitorais que nós temos em todos os cenários eleitorais. O TSE avançou na sedimentação à fraude à cota de gênero, em diversos outros temas. Nós estamos no período de pré-campanha. O TSE também avançou nessas questões de pré-campanha, né? O pedido explícito de voto, que nas últimas eleições era só vote em mim para configurar a propaganda antecipada, voltou a ter aquela conotação implícita através de palavras mágicas, que seriam o uso de algumas expressões que, embora não deem a conotação explícita de eu quero que você vote em mim, mas que a partir dessas expressões se permita intuir, né, que há um pedido sim explícito de votos a partir delas. Me apoio em algumas outras. Doutor Raimundo, então, diante de algumas alterações, a imprensa, de um modo geral, também tem que tomar muito cuidado nesse período de pré-campanha? Na verdade, sim. A imprensa, de um modo geral, até para que não haja privilégio nem a candidato A, nem a candidato B, a imprensa deve agir de modo isonômico, tratando todos os candidatos e dando espaço a todos os candidatos de modo equânime, para evitar justamente que haja esse problema. E a imprensa também no sentido de evitar, aí, a depender do uso do espaço da imprensa, que se configure determinadas situações alusivas a benefício de A ou B ou C, até porque nós temos ações eleitorais que tratam exclusivamente do abuso dos meios de comunicação. Doutor Raimundo, o Erivan Carvalho, ele coloca assim: doutor, Rio de Janeiro, até a eleição de 2020, o prazo de domicílio para ser candidato a prefeito era de 1º do ano. Houve alguma modificação para 2024? Pergunta interessante, Erivan. Na verdade, esse prazo já se alterou há algum tempo. Nós temos hoje um prazo unificado, tanto para filiação partidária como para domicílio eleitoral, para quem deseja se candidatar. Então, se o Erivan deseja se candidatar em Floriano, mas ele mora ou tem o domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, o Erivan tem que estar com a filiação regular e o domicílio eleitoral regular até 6 meses antes da eleição. Esse prazo é unificado, então até o dia 6 de abril. Se o Erivan é um eleitor comum e não gostaria de se candidatar, só de transferir o seu domicílio eleitoral para Floriano, ele pode fazê-lo até o dia 8 de maio, que são 150 dias antes da eleição. Mas para quem deseja se candidatar, repito, o prazo é 6 de abril para que a filiação e o domicílio eleitoral estejam regulares. Lembrando, domicílio civil é diferente de domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral tem um conceito mais amplo. Ele envolve, às vezes, a relação afetiva, parental, trabalhista, com o município, independentemente de o cidadão ou a cidadã lá fixar a sua moradia. O Erivan também pergunta ainda, doutor. Diz ele, sabemos que o advento da reeleição proíbe um 3º mandato da mesma família, genro, por exemplo. Está incluído nessa proibição? Sim, na verdade não se trata de uma questão de resolução, é uma questão de natureza, Erivan, constitucional. É a Constituição quem veda, né, essa participação ou essa permissão para que um familiar até o 2º grau ele possa concorrer quando o seu parente, do chefe do executivo, já é eleito. Então, por exemplo, se o prefeito de Floriano, trazendo para um caso prático, ele já é reeleito, o seu genro, por exemplo, ele não pode ser candidato porque configuraria um 3º mandato dentro do mesmo núcleo familiar, o que é vedado pela Constituição Federal em relação aos chefes do executivo, presidente, governador e prefeito. E há um detalhe sobre reeleição importante, Erivan, é que ontem nós começamos a ver tramitar de modo mais célere e urgente uma proposta do Senado Federal no sentido de extinguir a figura da reeleição no país, a presidente, a governador e a prefeito. Os mandatos passariam a ser de 5 anos, com a extinção da possibilidade da reeleição.
né? Algo que foi noticiado amplamente, inclusive no dia de ontem. Nós entrevistamos agora há pouco, doutor Júnior, o Ronielton Oliveira, conhecido como Ronielton de Abílio. Esse é pré-candidato a prefeito da cidade de Nazaré do Piauí. O tio dele é o prefeito atual, ou seja, o tio está prefeito, eleito pela segunda vez, e está colocando ele como, de repente, um sucessor, no caso de eleição vitoriosa. Aí há uma irregularidade? Não, porque ele é sobrinho. É sobrinho. Portanto, na linha, né, de parental que nós chamamos, ele estaria dentro da permissão. O sobrinho pode ser candidato. Há um detalhe sobre isso interessante. O TSE fixou o entendimento de que o parente proibido do candidato reeleito, ele pode ser candidato a prefeito numa cidade vizinha, ainda que o próprio titular não possa ser. Imaginamos aí o caso de Nazaré. O prefeito de Nazaré é reeleito e, portanto, o filho dele, a esposa dele, não pode ser candidato em Nazaré, mas pode ser candidato numa cidade vizinha a Nazaré. E o sobrinho pode ser candidato em Nazaré. Nós temos um caso aqui no Piauí de um ex-prefeito que tem um sobrinho numa prefeitura, a esposa numa outra prefeitura e ele agora é candidato numa outra prefeitura. Essa vedação... Tudo dentro do entendimento da legislação. Da legislação dentro da lei. E de acordo com o que reza a Constituição Federal. Doutor, há muitas mudanças, o senhor está explanando aí no processo eleitoral para as eleições de 2024. A procura para tirar as dúvidas por parte de candidatos da imprensa e de populares é grande neste momento? Enorme, né? Enorme, eu acho que é um assunto que mais chama a atenção da população. Ano de eleição é um ano que prende muita atenção da imprensa e da sociedade em geral, além, obviamente, dos players do processo eleitoral, que são os pré-candidatos e futuramente candidatos nessas eleições. Eu tenho dito por onde passo que nós não permitimos mais candidatos ou pré-candidatos amadores que não estejam bem assessorados, por advogados e advogadas que militem na área, que tenham expertise, por bons contadores ou boas contadoras, por empresas de marketing, né, que trabalhem de acordo com a legislação, e inclusive a imprensa. A imprensa, sim, precisa estar assessorado para que, às vezes, ela não desborde e não realize atos que possam configurar ilícitos de natureza eleitoral, que também podem redundar aí em multa e em outras sanções em relação aos atos que possam ser praticados. Diretamente os candidatos. Eu estou indo agora para uma cidade vizinha para palestrar. O foco da palestra é exatamente esse, direito eleitoral. Na verdade, nós estivemos ontem em Guadalupe, e agora iremos a Itaueira. É um curso de eleitoral promovido pela Subcomissão de Direito Eleitoral da Subseção de Floriano. Mandar, inclusive, um abraço para o César Gondim, para o Pablo, para o nosso vice-presidente, o Carlão, e também para o meu amigo Fábio Cruz, que se encontra aqui conosco, nosso amigo e irmão. E é um curso promovido que visa justamente atender, tirar dúvidas, esclarecer ainda mais a todos os profissionais e as pessoas que se interessem, especialmente aos colegas advogados e advogadas, sobre um tema tão relevante no ano das eleições. Bom, mandar um bom dia aqui para o Pedro Abidoral. Bom dia de Barros, Piauí Notícia, assistindo da capital Fruticultura Petrolina, Pernambuco, muito obrigado. Maria Cristina Leite, do Alto da Cruz aqui em Floriano, obrigado. A dona Enida Flogais, da esposa do Roberto da Flogais, muito obrigado, bom dia. Carneiro Souza, bom dia de Barros. Boa tarde, está dizendo aqui a Ana Lúcia, boa tarde ao N Barros e toda a equipe. Antônio Carlos Chagas, bom dia ao Piauí Notícias. Muito obrigado às pessoas que participam aqui pelo Facebook e pelo YouTube do portal Piauí Notícias. Doutor, quais são hoje, na sua visão como especialista em direito eleitoral, quais são hoje as maiores deficiências, o que as pessoas, tanto o público quanto os políticos, principalmente os políticos, cometem de erro num período como esse? Na verdade, os pré-candidatos principalmente, claro. Na verdade, eu tenho dito, e nós tratamos disso agora há pouco, é porque aqui a gente ainda quer fazer muita eleição sem ter esse controle da legislação, sem estudar sobre a legislação, sem estar bem assessorado pelos bons profissionais que militam na área. E às vezes a gente tem dificuldade por isso. Eleição ela deve ser realizada, é a festa da democracia, mas ela deve ser realizada dentro das 4 linhas, das regras que estão postas. E o que é melhor
né? Ontem um colega até colocou uma frase do Einstein, que ele copiou do nosso Instagram, e ele lembrava isso ontem, e ele dizia: para a gente jogar o jogo, a gente primeiro tem que conhecer as regras. E conhecendo as regras, a gente joga o jogo da melhor forma possível. Entendeu? Então, o mais importante hoje é que as pessoas entendam as regras, procurem entender as regras, especialmente os profissionais e os pré-candidatos, para que eles possam, dentro do conhecimento das regras, fazer a melhor festa para a democracia. Afinal de contas, a eleição é o ponto alto de qualquer cidade, de qualquer estado e de qualquer país que tenha a democracia como norte, escolhendo aquele candidato ou aquela candidata que melhor represente a maioria da população. Os pré-candidatos, doutor, aqueles que estão num partido e que devem mudar de partido, dado a janela que se abre agora, nos próximos dias, devem ter alguma preocupação ou não há muita alteração nesse processo aí? Em realidade, sobre a janela, primeiro tem a data. Ela certo. É do dia 7 de março ao dia 5 de abril. Não é nem menos e nem mais. Durante esse período, os vereadores que têm mandato, por exemplo, e se elegeram nas últimas eleições, eles podem migrar para o partido que desejarem. Então, esse é um ponto importante. Ah, Raimundo Júnior, mas você disse que até o dia 6 eu tenho que estar com minha filiação regular para eu ser candidato. Sim. Se eu não tiver mandato, até o dia 6 eu posso fazê-lo. Se eu for vereador e quiser mudar de partido, eu devo estar afiliado ao novo partido até o dia 5 de abril. Porque senão eu vou ter minha filiação deferida, mas corro o risco de perder o meu mandato por infidelidade partidária. Por infidelidade. Esse é um ponto importante. Qual é o segundo ponto importante sobre esse tema? Ontem o Supremo Tribunal Federal julgou uma matéria importantíssima para essas eleições, relacionadas às sobras. Nas últimas eleições nós tivemos as travas que foram criadas pelo legislador. Todo partido que fosse participar das sobras, o que são as sobras? São as vagas que não são compostas diretamente a partir do quociente eleitoral e partidário. Floriano, nós temos quantas vagas? 15 de vereadores? 15 vagas. Normalmente aqui 9, 10 vagas são preenchidas de modo direto e o resto vai para a disputa das sobras. 4, 5 vagas ali. Ou seja, os partidos que, a partir do quociente eleitoral e da divisão entre os votos válidos de cada legenda e o quociente eleitoral, eles não atingem, eles ficam com aquela fração. Ah, o MDB, por exemplo, ele teve 3,5. Então, ele faz direto 3 candidatos e aí ele vai para a disputa das sobras a partir das médias, que é um cálculo matemático que é feito. Por que é importante isso? E essa decisão foi importante. A partir do legislador, os partidos só podiam participar da disputa das sobras se atingissem pelo menos 80% do quociente eleitoral e cada candidato pelo menos 20% desse mesmo quociente. Agora o Supremo disse que isso é inconstitucional. Todo e qualquer partido pode participar das sobras ou da disputa das sobras, independentemente do percentual do quociente eleitoral, seja do ponto de vista de legenda, seja do ponto de vista nominal. Isso é a revitalização e a manutenção dos partidos menores, né, no Brasil, porque, a depender do que decidisse o Supremo, nós poderíamos ter aí novamente uma diminuição da quantidade de partidos, privilegiando os partidos maiores. Por que isso é importante? Porque nós temos janela agora em março, porque nós temos filiação até o dia 6 de abril, e a partir desses cálculos é que os pré-candidatos, sejam eles detentores de mandato ou não, vão fazer as suas melhores escolhas aí e migrarão para as siglas que, no seu entender, facilitem mais ou facilitem menos as suas candidaturas. A cota para mulheres, o grupo que não atingir a cota, o que deve sofrer esse grupo? Alguma punição? Alguma orientação que o senhor possa passar? Na verdade, hoje é uma obrigação, né? Mas, de repente, o grupo pode não atingir a cota, né? O número suficiente de mulheres. Não, se ele não atingir, ele não vai poder participar. Isso é uma regra objetiva hoje. Se não conseguir, não participa. Não existe mais aquela figura, se não atingir. Hoje nós temos que ter pelo menos 30% de um gênero e 70% do outro. Isso é uma regra objetiva, não há discussão. A fraude à cota de gênero é algo que chama a atenção. Um dos primeiros casos julgados no Brasil foi do Piauí, de Valença. E agora o caso mais importante sobre fraude à cota de gênero é de Gil Bués, lá como a chapa onde se configurou a fraude à cota de gênero atingiu mais de 50% dos votos,
em Gilboés, o Tribunal Superior Eleitoral mandou fazer novas eleições em relação a todas as vagas do Legislativo Municipal, inclusive em relação a quem havia sido eleito e sequer havia participado do processo. Eu costumo dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, nessa decisão, está obrigando o candidato da outra chapa a fiscalizar se o respeito à cota de gênero está ocorrendo no outro lugar, sob pena dele perder o seu mandato, sem sequer participar do processo eleitoral que redundou na cassação. Ontem, inclusive, o MDB Nacional ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre esse tema, querendo discutir essa impossibilidade, né, de cassação daqueles que sequer participaram do processo, por diversos aspectos. É algo a se aguardar aí, essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Bom que você fala assim, eleição, eu costumo dizer que ela é viva, né? Ela é viva, inclusive, em relação aos seus contornos eleitorais, até porque na justiça eleitoral a gente tem sempre uma mudança constante dos membros da Corte Eleitoral, que não tem membros efetivos e fixos. E isso leva a mudanças corriqueiras de entendimento. E as eleições municipais são sempre eleições em que a gente observa uma mudança maior e uma, digamos assim, uma experiência maior de regras eleitorais inusitadas. É como quase que se cada candidato a prefeito e a vereador fosse cobaia. E nas eleições estaduais nós temos menos mudanças. Muito bem. Rogério Pereira, bom dia. Muito obrigado a você pela sua audiência. Ana Lúcia, boa tarde embaixo de toda a equipe. Antônio Carlos Chagas, bom dia, Piauí Notícias. O Erivan volta a participar e sempre com muitas perguntas inteligentíssimas, viu? Pergunta do Erivan: como essa mudança das sobras fortalece os partidos menores? Essa é uma das perguntas, doutor. Posso fazer outra ou o senhor responde essa primeiro? Respondo. Vamos lá. Fortalece, Erivan, porque antes, se os partidos que são menores não atingissem pelo menos 80% do quociente eleitoral, sequer poderiam participar dessa disputa das sobras. Agora não, independentemente de atingir ou não, eles vão poder participar. Então essa já é uma diferença exponencial. E os respectivos candidatos dessas legendas, ou de todas as legendas, teriam que ter pelo menos 20% do quociente eleitoral para poder participar também ou atingir sobre essa disputa. E hoje eles não precisam mais. Então, os partidos menores, eles vão poder participar da disputa das sobras, independentemente da quantidade de votos que tem. A outra pergunta desse mesmo internauta é assim, olha: mesmo que este partido não atinja o quociente e a sua sobra for maior, ele ficará com a vaga? Show, Erivan. Entendeu? Vou trazer o Erivan para cá para reportar comigo. Erivan vai auxiliar a gente agora. É essa leitura prática e objetiva, viu? Sobre o tema. Respondeu melhor do que o advogado, Erivan. Muito bem. Doutor Raimundo Júnior, fala um pouquinho agora da OAB. O senhor foi candidato por uma vez, é isso? Foi, candidato por uma vez. Não conseguiu eleição, tive uma boa votação, mas não conseguiu ser o titular, ou seja, não conseguiu a vaga de presidente. As eleições ocorrem agora em outubro, novembro, não é isso? Da OAB. O senhor está novamente, neste momento, pré-candidato ou candidato à OAB, podemos falar assim? Nesse momento nós somos pré-candidatos, sim, à ordem. Entendemos que a gente precisa oxigenar, mudar, trazer a advocacia de volta para dentro da nossa instituição. Precisamos de mais protagonismo para a nossa instituição, ter um respeito maior com a advocacia. A advocacia do Piauí, ela precisa voltar a ter os seus direitos e as suas prerrogativas respeitadas. Nós entendemos que a ordem não pertence a grupos políticos, a ordem não pertence, não é propriedade de ninguém. A ordem, o grupo da ordem é da advocacia. Continuamos coerentes, num projeto bacana, trabalhando pela advocacia. O futuro a Deus pertence. A escolha é da advocacia. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar mostrando o trabalho, viajando, dialogando e conversando, que eu acho que é o mais importante. Precisamos especialmente que a advocacia se una mais, de uma instituição mais acolhedora, amorosa, inclusiva, onde as pessoas se sintam bem, independentemente de eleição, de resultado de eleição e de grupo político. Afinal de contas, a OAB é uma instituição de classe, deve acolher e defender a todos. O senhor já está na formação de uma chapa visando as eleições da OAB ou está muito cedo para isso? Muito cedo, a eleição é apenas em novembro, na segunda quinzena. Nós estamos
aí apenas dialogando, conversando e trabalhando pela advocacia, como sempre fizemos. O senhor continua com as bases nas regionais que lhe apoiaram na eleição passada? Deve ter melhora ou tem estabilizado em termos de apoios? São os mesmos da eleição passada? Certamente não, tem sempre alteração. Eu costumo dizer que a política ela é muito dinâmica, né? Ela faz parte, em termos de OAB, o que a gente tem que fazer mais e mais é respeitar a opinião e respeitar especialmente a vontade dos colegas, sem levar isso para o lado pessoal, e trabalhar para que as pessoas tentem enxergar quais são os melhores projetos. Eu digo sempre que projeto é uma escolha. Se está bom, você permanece com o projeto que está. Se você avaliar que não está bom, você se permite conhecer outros projetos. Isso é o mais importante, né? O grupo principal de quem quer se propor a dirigir, a presidir e a liderar a sua classe, ele tem em mente que a vontade é a vontade da advocacia, especialmente da advocacia que às vezes é esquecida lá na capital, a advocacia do interior, os colegas advogados, é o José, é a Maria, é o Francisco, é todo mundo que trabalha tanto, que acorda cedo, que dorme tarde, que viaja, que está todo dia. Hoje eu tentei visitar uns escritórios em Floriano, todo mundo trabalhando, todo mundo no fórum, nas cidades circunvizinhas. Essa é a advocacia de verdade. É o advogado e a advogada que está todo dia trabalhando, correndo atrás, para viver bem, para cuidar bem de sua família. É essa advocacia que nós precisamos proteger, amar, incluir e abraçar. E é para essa advocacia que nós temos um projeto importante. Doutor Raimundo Júnior, muito obrigado ao senhor por atender o nosso convite. Obrigado ao Fábio Cruz, que contribuiu muito com a sua estada aqui, com a sua visita no Pio Notícias. Só lembrar aqui quem são os advogados que estão com o senhor, advogada que estão aqui fora, seus colegas de trabalho. Hoje nós temos aqui a doutora Luana Portela, certo, e o doutor Emanuel Fonseca, dois eleitoralistas de renome também no estado do Piauí, que vão nos acompanhar em Itaueira agora para palestrarmos.